é inevitável, eu vou aproveitar porque a gente sempre tem que falar de AI hoje em dia, é inevitável, né? Aí eu fico pensando em toda essa complexidade que você descreveu, você tem essa questão de ser mais orientado a fluxo de valor, igual você acabou de descrever, ao mesmo tempo criar uma visão de futuro dentro da empresa, e existe essa pressão de usar AI bem, porque AI é de fato disruptivo, vai transformar os negócios. Mas como é que você tem feito para selecionar e realmente gerar valor? Essa é a pergunta que todo mundo sempre faz, né? Ou seja, a gente brinca aqui em todo podcast, a gente fez com a Cognos e eu brinquei com ele, normalmente alguém de negócio, na área de negócio, vai num congresso e volta maluquinho, né? Falando, precisamos botar AI, né? Mas como é que faz isso de uma forma, né, assim, que gere valor, que seja consistente, que contribua para isso que você já bolou, né? Você tem um plano na sua cabeça, você tem uma estrutura que você colocou em jogo, tem um roadmap. Você não pode só botar AI por botar AI ali dentro. Então, como é que você tem trabalhado com esse tema? Até para acrescentar isso, eu acho que acrescentar dentro dessa resposta que você vai dar também, que a AI é uma preocupação que ela já não é só IA generativa, mas o tanto de IA que a Vale tem e as pessoas não têm a mínima ideia. Você falou de caminhão autônomo e as pessoas provavelmente nem... É que hoje só fala LLM, né, cara? Tudo virou... Todo mundo é LLM. Não, legal. Primeiro, assim, eu acho muito bacana quando um executivo, uma alta liderança busca um conhecimento, seja em IA, seja alguma coisa. Então, aconteceu isso também. Um dos nossos VPs foi lá para os Estados Unidos, fez um curso lá de IA, voltou super empolgado, isso é legal, eu acho bacana. Ao mesmo tempo, o próprio conselho pediu para a gente poder ter um olhar para IA e acompanhar isso. Então, é legal, só que também tem outro ponto da história que a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Quando você olha, por exemplo, que a última pesquisa que eu vi da IBM, né? 84% das empresas falharam no processo de transformação digital, falharam nessa jornada. E aí, quando você vai olhar quais foram as armadilhas que essas empresas caíram, tem algumas delas. Uma delas é partir da tecnologia em vez de partir do problema de negócio. Esse é um desafio comum. Então, teve um momento que, onde que eu vou colocar Digital Twin, onde que eu vou colocar IoT, onde que eu vou colocar robô colaborativo, onde que eu vou colocar IA agora, né? Onde que eu coloco IA generativa? O caminho não é esse, gente. O caminho é quais são esses problemas e os desafios que tem, os gargalos, que vão realmente contribuir, que estejam atrelados na estratégia da empresa, e a partir daí eu vou ver qual tecnologia, qual combinação de tecnologia, muitas vezes combinado a ajuste de processo, mudança de processo, vão resolver aquele problema. Então, esse é um tipo de armadilha que as empresas acabaram caindo. Outras é você, às vezes, ter um foco só pontual e não ter uma visão sistêmica. Essa também é uma armadilha típica. E outra também é a gente imaginar que essa jornada é só tecnologia e não é. Ela tem outros pilares, né? E o principal pilar são as pessoas. Se a gente não tiver com o time engajado, capacitado, nada vai adiantar. A gente tem que imaginar que essa era que a gente vive, uma era de evolução digital, com IA e tudo mais, protagonista nisso, né? Ela, na verdade, a gente passa por uma transformação cultural também. Então, a gente não pode ignorar, né? Gestão de mudança, modelo operacional. Você falou, você sabe que é um mantra nosso aqui, cara, assim, concordo tanto com o que você disse, né? Porque, assim, a despeito da mudança ser provocada por tecnologia, tanto a transformação digital quanto é agora, é um fenômeno muito mais organizacional, cultural, de liderança, né? Você ser capaz de se adaptar àquele, aí sim tirar proveito da tecnologia, do que achar que é um problema só tecnológico, né? Que é só de adotar. Porque eu até sempre brinquei, eu sempre brinco assim, se fosse um problema só de comprar uma tecnologia, ele era fácil de resolver, né? A empresa tem dinheiro, vai lá e compra, né? Só que o problema é muito além disso. Tem a ver até com o que você disse antes, da mudança organizacional, das pessoas, do ciclo de melhoria contínua, do negócio estar integrado, né? Tudo isso é que vai contribuir para a adoção melhor, né? No final das contas. E a gente está com uma iniciativa bem bacana agora da mineração do futuro, né? Tem uma coliderança envolvendo a área de serviços técnicos do Bruno Pelli, tem a área de tecnologia com o Paulo Pires e o Leandro Teixeira, tem também a área de engenharia de ferrosos com o Cláudio Mendes. Então tem uma coliderança em cima da mineração do futuro que a gente está construindo. Um dos 5 pilares é o de operações inteligentes, que é o que eu estou justamente mais embarcado nele, que é onde a gente está olhando para as operações não só no horizonte de 5 anos, mas de 10 e 17 anos. Pô, Buxá, por que 17? É quando a Vale faz 100 anos. Então é até a Vale 100. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu acho que a gente tem uma sorte muito grande, que tem pessoas muito talentosas dentro da companhia. E aí, quando eu falo em IA, nosso head de IA, por exemplo, que é o Alexandre Pegatti, vocês conhecem, provavelmente conhecem bem, sensacional. Então, ele vem fazendo um belo trabalho ali, tem um centro de competência técnica. Você olha, por exemplo, a gente agora tem lá em Belém, né, esse centro de referência de competência técnica lá, com equipe alocada. Então, a gente tem hoje mais de 170 casos de uso de IA dentro da Vale. Qual que é a nossa dificuldade? E não só nossa, do mercado de forma geral, né? A última pesquisa que eu vi pela Accenture, com 600 indústrias, 48% delas ainda estavam numa fase de POCs e pilotos. Qual que é a dificuldade? A escalabilidade, a replicabilidade. Então, às vezes eu consigo fazer um caso de uso bem bacana em Brucutu, aqui perto,
mas aí como é que eu levo para Conceição, para Cauê, para Timbopeba, faço uma coisa bacana no Porto do Tigre, mas como é que eu replico isso pro Porto de Tubarão e Vitória, pro Porto de São Luís, pro Porto da Malásia, Porto de Omã? Então, uma dificuldade que a gente tem é justamente conseguir ter essa escalabilidade, essa replicabilidade. A gente está agora olhando muito para isso. Porque caso de uso, tem uma série de casos de uso implementado, fantástico. Mas agora, pra gente não interessa ficar fazendo só POC pela POC. Passou essa época de, vou fazer POC e ver o que vai dar. Não, a POC ela pode ser importante dentro de um processo, mas eu já tenho que mirar qual que vai ser esse desenho, essa escalabilidade disso. É importante, né? Quais são as aprender ondas, alguma coisa, mas na sequência você vai escalar, né? Aprendeu, errou, pivotou, faz parte, mas deu certo, como é que eu escalo isso? Eu escalo isso de maneira rápida e eficiente, porque de fato eu preciso gerar resultado para o negócio. Então, para eu poder gerar resultado, eu tenho que conseguir escalar, eu tenho que conseguir ter essa evolução. Então, tem esse desafio, a gente sabe que não é simples, mas acho que a gente está no caminho legal aí. Eu achei os pontos que você falou bem importantes, né? Partir de um problema e ter uma visão mais sistêmica, né? Qual seria um exemplo interessante que você poderia contar que mostra que partiu dessa perspectiva, né? Quando a gente olha para os portos, a gente sempre olha no nosso fórum de capacidade logística, quanto que aquele porto pode virar gargalo. Então você tem um problema ali que é uma oportunidade de aumento de capacidade dos portos. Ao mesmo tempo, a gente sabe que também tem os riscos inerentes da operação, então você tem oportunidade em termos de ganho de segurança. Quando a gente fala que a gente vai automatizar as máquinas de pátio, que a gente vai deixar os pátios autônomos, significa que eu vou contribuir para a agenda de aumento de capacidade e de segurança. O projeto que nós entregamos no TIG, eu vou comentar que isso é público, terminal da Ilha de Guaíba, ali no Rio de Janeiro, inclusive é lindo, tá? Lá, a ideia, o business case do projeto previa ter um aumento de capacidade de 8%. E nós entregamos 12,3% de aumento de capacidade. O que nós fizemos agora? Vamos replicar no Porto de Vitória, porque é o porto que vai virar gargalo no curto espaço de tempo. A gente está executando. O objetivo é entregar 8% de aumento de capacidade, mas quem sabe a gente consegue entregar mais, né? Então esse é um exemplo, né? Um outro exemplo que eu falei aqui foi da usina modelo, que tinha um problema que era também ligado à capacidade. E a gente conseguiu selecionar 50 iniciativas para poder implementar dentro disso. O outro são os caminhões autônomos. A gente comentou dos caminhões autônomos de Serra Norte. A gente tem 14 caminhões autônomos em Brucutu, rodando e já performando, gerando resultado para a companhia. Tem outros 14 rodando lá em Carajás e agora a gente vai passar por uma extensão, uma expansão significativa no nosso corredor norte, onde, por exemplo, lá em Serra Norte é uma agenda que eu tiro centenas de pessoas da exposição ao risco e, ao mesmo tempo, eu consigo ter uma agenda de redução de custo, que aí na mineração a gente mede, né, o C1 e compara com outros mineradores. A gente tem que trazer isso para um patamar inferior do que é hoje, a gente tem esse desafio e lá contribui em você diminuir alguns centavos de dólar por tonelada no C1. Fora isso, eu economizo também diesel, então tem toda a agenda de sustentabilidade também ligada nisso. Então aqui são alguns exemplos de benefícios gerados através dessas soluções, desses projetos, dessas tecnologias. E isso é legal demais, que assim, você está falando de um problema e tem 50 projetos lá dentro. Isso é um negócio absurdo, assim, as pessoas não têm ideia de como que é governar tanta complexidade assim, né? E tem uma dificuldade também que é o seguinte, além dessas coisas que geram valor, você pensa que você tem um parque instalado, que você também tem que garantir uma estabilidade operacional. Então, você tem situação, por exemplo, esse ano, a gente teve que modernizar todo o sistema de automação de Serra Sul, do S11D. Foram 128 controladores da BB que a gente modernizou, foi talvez a maior modernização de sistema de automação que já teve na Vale. Nós fizemos em abril desse ano. A gente vai fazer agora também na pelotização, que a pelotização é um outro fluxo de negócio. Além de todos que a gente falou aí, faltou comentar da pelotização. Você tem uma série de oportunidades, desafios ali, mas você pega a usina 3, a gente está fazendo a modernização de todo o sistema da usina 3. Também um projeto expressivo agora para o segundo semestre, para a gente poder terminar a execução dele, né? Eu acho interessante porque, assim, são várias coisas que habilitam ali, talvez pontualmente, mas o quanto que as pessoas podem conectar, né? Eu tô acelerando o começo do meu processo e eu tô fazendo esse minério chegar muito mais rápido lá na China. Então, essa coisa que eu acho que olhando para o consumidor e tentando ser mais eficiente, reduzir o custo para ele, chegar lá com mais performance, isso é impressionante aí. E aí você conta, assim, como que isso se converte lá em resultado também, né? Como que isso se transforma também para mostrar para o negócio o quanto que a tecnologia deixa de ser um custo, né? Porque eu acho que isso também é legal, assim, que é uma preocupação sua do valor, deixa de ser um custo, uma despesa e começa a ser estratégico. E estamos falando da Vale.